Ramon? Boa noite a todos. Tá aí já pode começar. Ok. Então, gostaria de todos bem-vindos aí a mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar sobre alguns direitos, né, que nós temos, direitos previdenciários, que está relacionado à questão de trabalho também. Então, vou estar discorrendo o assunto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser comentar, fique bem à vontade aí. Vou falar sobre um benefício chamado auxílio acidente. Acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Então, quem tem direito a receber, né, auxílio acidente, de acordo com o direito previdenciário, né? Então, tem direito ao benefício segurado, né, que sofreu qualquer tipo de acidente ou doença, ainda que não tenha ocorrido em decorrência do trabalho. Para jus ao benefício, o segurado que apresentar qualquer incapacidade parcial ou permanente por exercício de sua atividade profissional, seja por acidente ou seja por doença. Então, é um benefício para qualquer integrante que sofreu, né, um acidente ou doença. E mesmo que não seja decorrido do trabalho. Vamos pensar que, de repente, eu estou em outro momento, final de semana, estou com meu carro e eu sofro um acidente. Eu tenho direito de receber auxílio acidente? O que é que vocês acham? Eu creio que sim, né, professor? Perfeito. Então, independente se não for em decorrência do trabalho, eu tenho o direito de receber auxílio acidente, mesmo que seja no meu final de semana, entendeu? Mas para receber auxílio acidente, eu preciso ser um segurado. O que faz eu ser um segurado? No nosso caso, se você assina a carteira, você já é um segurado da Previdência, entendeu? Ficou claro para vocês? Ficou claro. Então, quem assina a carteira já é segurado, porque já desconta ali uma porcentagem para o INSS, não é assim que acontece? É verdade. Então, aquela porcentagem que é descontada é como se fosse um seguro para nós. Então, enquanto está sendo descontado, nós temos um seguro. Então, se acontecer de ter um acidente, nós temos esse direito de ter o auxílio acidente. Mas para ter acidente, eu preciso ter incapacidade. Ou seja, incapacidade significa que eu não consigo trabalhar, né? Seja de maneira parcial, ou seja, que em algum momento eu vou voltar a ficar 100% novamente, ou que seja algo permanente para a atividade profissional. Então, aconteceu, um exemplo aqui, aconteceu onde eu trabalho, de um rapaz ele machucar o dedo, levantando um peso, né? E aí que chegou a fraturar um pedacinho do dedo da parte de cima. Então, ele sofreu a incapacidade parcial. Então, ele ficou tendo diversos acompanhamentos médicos e tal, e aí depois de 5 a 6 meses ele voltou a trabalhar normalmente. Mas deu para ficar claro aí para você, né? Então vamos dar Deu para ficar claro. dando continuidade aqui. E quando que a gente dá entrada, né, no auxílio acidente? O auxílio acidente será concedido a partir do dia seguinte ao término do auxílio doença. Então, geralmente as pessoas eles entram, dão entrada ao auxílio acidente quando eles já estão recebendo auxílio doença. Ele recebe auxílio doença por uma doença que ele sofreu de repente um acidente, ele fica afastado recebendo esse auxílio doença, mas se ele ficar apto para trabalhar novamente, então mesmo assim fica com uma sequela, ele tem direito a receber essa indenização, que é o auxílio acidente.
E aí, em outro momento aqui, se o pedido de auxílio-acidente não for precedido de auxílio-doença, a data de início será a data do requerimento do INSS. Vamos imaginar que, como eu falei aquele exemplo, que eu sofri um acidente com meu carro final de semana. Então, eu não estava recebendo auxílio-doença. Então, já vou dar entrada direta, né, nesse auxílio-acidente. Então, vai depender da data que eu vou entrar com esse requerimento no INSS. E geralmente hoje a gente faz pelo número, né, pelo ramal 135, para quem não conhece. Professor, Oi. geralmente, eu estou vendo que isso aí é bom, né? No caso, você está falando aí sobre auxílio acidente. Mas geralmente, quando uma pessoa se acidenta, eu vejo muitos se afastam, no caso, e não consegue dar entrada nesse auxílio. E muitos Uhum. de nós amigos acaba cada um se juntando fazendo aquela velha vaquinha. E geralmente no dia a dia a gente não vê falando muito nesse auxílio acidente. O que é que você me explica aí? Boa observação. Assim, quando depende muito, porque para você ter direito, você precisa uma coisa importante, você precisa ser segurado, como eu falei no início. E às vezes temos os colegas, né, que sofrem acidente e ele não é segurado, por quê? Porque ele não contribui. Vamos dar um exemplo aqui. Tenho amigos que são mototaxistas, né? Então, se ele, como mototaxista, ele faz a contribuição dele, porque ele não assina a carteira, mas se ele voluntariamente ele tira uma porcentagem e faz a contribuição para o INSS, a partir do momento que ele sofre um acidente, ele tem todos esses direitos que nós temos também. Às vezes a pessoa não tem esse direito justamente porque não está contribuindo. É como se fosse um seguro de Ah, carro. no caso, tipo assim, aí é um exemplo. Eu estava Uhum. desempregado, né? Eu estava fazendo bico, aí eu não estava Ah, pagando o INSS. Aí, no caso, aí apareceu um emprego para mim. Aí, por uhum. causa disso, porque eu não estava contribuindo, aí por isso que a gente não tem esse direito, né? Isso. Mas tem outra situação também. Vamos imaginar assim: você ficou desempregado. Hum, Você ficou desempregado. Você tem um período de graça, ou seja, você tem um período de carência, do qual você tem direito. Quando você tem carteira assinada e você fica desempregado, você tem um período mínimo de 12 meses, com cobertura total pelo direito previdenciário. Então, rapaz, mesmo você desempregado, se 5 meses depois, 6 meses depois que você foi desempregado, acontece um acidente com você, você tem direito sim. E aí, uma coisa que é importante é porque muitas pessoas não sabem desses direitos, entendeu? acho que é isso. Muitas pessoas não sabem desse Não direito, porque sabem. eu já vi amigos meus sofrendo acidente e muitos teve que trabalhar, alguns acidentados e outros ficaram em casa e acabou perdendo, Uhum. perdendo, né? É, Aí a gente, esse dinheiro que é dele por direito. é bom saber isso aí. Ainda, Interessante. ainda tem outra situação. Vamos supor que eu ou você fique desempregado. Eu tenho um período mínimo de 12 meses coberto. Mas Hum, se eu der entrada, por exemplo, no seguro-desemprego, esse 12 meses se estende para 24 meses, ou seja, 2 anos, entendeu? entendi. E se eu, vamos imaginar, contribuí por 120 meses, 120 meses consecutivos, contribuindo por muito tempo, em vez de ser 24 meses que eu tenho esse direito, vai para 36 meses. Então, se É, estende uma estabilidade para 3 anos, no caso aí que eu falei. Então, às vezes as pessoas não sabem desse direito, e é por isso que quando um amigo meu ou um colega sofre um acidente, a primeira coisa que eu pergunto é: qual foi a última vez que você trabalhou? Aí ele vai dizer: trabalhei, tem 4 meses que eu fui desligado. Então, você tem direito a buscar auxílio doença, auxílio acidente.
Pode recorrer que você vai ter esse direito lá. Você não vai ficar desassistido, porque é um direito seu. Deu para Interessante. ficar claro aí? Deu para ficar claro, deu para pode dar E continuidade aí. eu acho um assunto muito importante, porque às vezes a gente não sabe, né, de alguns benefícios que nós temos e passamos Geralmente dificuldades. é um tema bem interessante, principalmente para nós que estamos trabalhando, é bom a gente ficar por dentro dessas coisas, porque eu mesmo não sabia, fiquei sabendo Uhum. hoje. Que bom. E aí na lei, né, 8.213/91, estabelece isso que eu estou falando aqui, né? No artigo 118, prevê que o contrato de trabalho seja mantido por, no mínimo, 12 meses. Aqui é a questão de estabilidade, ou seja, quando a pessoa sofre um acidente e ele volta para a empresa não pode demitir a pessoa. Ou seja, ele fica 12 meses com estabilidade. Só depois de um ano que a empresa, se ela quiser, ela pode demitir o funcionário. Então, quando a pessoa volta de acidente, não é porque a empresa é boazinha, não. É porque está na lei, não pode demitir a pessoa. Entendeu? Entendi. Essa aí eu sabia, essa aí que você está falando. É por isso que é importante, se for acidente, a gente tem que dar entrada no auxílio acidente para ter essa estabilidade quando voltar. Isso quer dizer que o funcionário que sofreu acidente e começou a receber o benefício terá que permanecer por no mínimo 12 meses na empresa, após o término do auxílio. E qual é o valor desse auxílio acidente, né? O valor do auxílio acidente, nesse caso, será de 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado na hora que ocorreu o fato gerador. Já se o acidente ou doença ocorreu a partir do dia 20 de abril de 2020, que mudou algumas coisas na lei, o valor do benefício voltará a ser 50% do salário de benefício. Resumindo, o auxílio acidente é menor do que o auxílio doença, ou seja, o auxílio, a gente vai ver um pouquinho na frente, o auxílio doença é 91% em cima das contribuições que nós realizamos, ou seja, a gente pega uma média, vamos supor, se eu contribuir por 24 meses, em cima daquele salário que eu contribuí em 24 meses, tira uma média de 24 meses de contribuição, vai ter uma média, eu vou ganhar 91% em cima disso. E o acidente, como é indenização, é 50% em cima do valor que eu contribuo. Aí outra coisa importante que fala no auxílio acidente, que fala assim, ó, a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão de auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A perda de audição, que dá direito ao auxílio acidente, deve decorrer do exercício da atividade laborativa habitual do segurado e reduzir a capacidade de exercício nessa mesma atividade. Então, o problema auditivo também pode ser um fator que gere a questão do auxílio acidente, desde que seja comprovado que foi através da atividade laboral que eu desenvolvi essa incapacidade auditiva, né? A perda. E aí eu tenho que provar isso através de um nexo causal, ou seja, sobre as atividades do dia a dia, né? Que fez essa limitação na minha audição. Que acho que pouca gente sabe disso também. E aí fala aqui, na expressão por si só contida na citada súmula, significa que o benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de discusia apresentado pelo segurado. O que quer dizer, dizendo é o seguinte, que se for somente um fator mínimo, né, de talvez de perda de audição muito pequeno, isso pode acontecer de isso não gerar o auxílio acidente. E o tempo final que acaba o auxílio acidente, né? Porque é uma indenização que eu vou recebendo. Tem pessoas que têm sequelas permanentes, vai recebendo, mas tem um fim. Então, quando a pessoa se aposenta, ou então quando a pessoa morre, acaba o auxílio acidente. Ela não passa para outra pessoa. Isso é importante saber. Então, se eu estou recebendo ali auxílio acidente, mesmo trabalhando, e eu resolvo me aposentar, aí cessa o auxílio acidente. Ou quando a pessoa morrer também vai terminar esse auxílio. Ela não passa para uma outra pessoa.
No Entendeu? caso, em termos de morte, aí a parte do acidente não vai nem para a família, no caso, Não, encerra, no caso. encerra, exatamente. Aí já E vai no entrar, caso, aí já vai a entrar outro família ela tem. benefício. Ah, certo, certo. O outro benefício é a pensão por morte, né? Ah, entendi. Interessante, é. É porque a pessoa não vai receber dois benefícios. Então ele termina um, vai começar um outro, que já é outro assunto, que é a questão da pensão por morte. Entendi. Que aí vai ter aquelas faixas, vai ter aqueles graus, né, de prioridade. Quando é a pensão por morte, quem tem prioridade é o cônjuge, né? Cônjuge e os filhos menores de 21 anos, aí vem aquela questão depois, se não tem cônjuge, não tem filho, aí vai para o pai ou para a mãe, se não tiver pai e para a mãe, vai para o irmão. É assim que funciona, entendeu? Entendi. É a escadinha aí. Só para a gente entender que com a Constituição Federal de 46, de muitos anos atrás, passou a ser obrigado do empregador, a instituição, a contribuir, né, na questão de um fundo para quando se gerasse acidente de trabalho, né, esse fundo pudesse ser destinado a fazer a cobertura da pessoa que estivesse incapacitada. Então, já em 46 que foi feita essa mudança, né? Porque antes disso nem tinha. A pessoa se acidentava e não tinha direito a nada. Mas a partir de 46 que já começaram a pensar nessa importância. Um caso importante também, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará os sindicatos e as entidades representativas de classe que acompanharão o fiel cumprimento dos dispositivos, né? Se está funcionando a questão disso, se de repente tem alguém que tem direito de auxílio acidente e não está recebendo, é importante que a gente entre em contato, né? Tanto com o Ministério do Trabalho ou com a Previdência Social. Bom, a legislação previdenciária veda a concessão do auxílio acidente quando o segurado, mesmo sendo vítima de acidente de qualquer natureza, apresentar danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem a repercussão na capacidade laborativa. O que é que isso está dizendo para a gente? Que a lei, né, previdenciária diz que será vedado, ou seja, não será concedida o auxílio acidente, mesmo que você sofra acidente, mesmo que você sofra algum acidente, que não interfira na sua capacidade funcional para trabalhar. Então, se não interferir em nada, não tiver nenhum tipo de sequela, nem parcial, nem permanente, você não tem direito de receber auxílio acidente. Deu para entender? Deu para entender. Então, precisa apresentar algum tipo de sequela, alguma coisa que vai te atrapalhar de fazer suas atividades como normalmente você fazia. E aqui fala, em caso excepcional, constatando-se que a doença não classificada como doença profissional ou doença do trabalho resultou nas condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, cabe à Previdência Social considerar essa doença como um caso de acidente do trabalho. Então, lá a gente sabe que tem uma lista no direito previdenciário, no INSS, o que é considerado doença do trabalho. Existe uma lista. Mas vou supor que aparece uma doença que não está nessa lista, não está nessa classificação. Mas a gente entende que não está na lista, mas essa doença ela foi desencadeada nas atividades laborais, né, no meu dia a dia de trabalho. Então, aqui diz que a Previdência Social deve considerar também essa doença como um acidente de trabalho, mesmo que não esteja nessa lista. E para isso funcionar, é evidente que eu preciso mostrar um nexo técnico, né? Uma perícia médica, para que possa ser considerado. Deu para entender? Deu para entender. Porque lá no próprio INSS existe uma lista, né?
de doenças, que é considerado como se fossem doenças do trabalho. Mas se de repente aparece uma doença que não está na lista e que foi desenvolvida nas nossas atividades laborais, a Previdência Social ela tem que reconhecer e considerar como se fosse uma doença do trabalho. Aqui diz também, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Será elaborada pela autoridade competente uma relação das entidades mórbidas capazes de tipificar o acidente de trabalho. A relação elaborada serve de base para os órgãos de fiscalização do trabalho decidirem acerca do enquadramento da morbidade como acidente de trabalho. Todavia, é possível ao órgão administrativo, sob certas condições, extrapolar a relação elaborada. Então, aqui está dizendo o conceito de acidente de trabalho, é quando ocorre pelo exercício do trabalho ou pela atividade que você está realizando, onde você sofre, né, uma lesão corporal ou perturbação funcional, seja uma morte ou perda ou redução. Ela pode ser permanente ou temporária ou parcial, não importa. Né? E mesmo, como falei anteriormente, tem uma lista lá que é considerada doença do trabalho. E de repente aparece algo, uma doença nova que não está na lista, mas que é comprovada que você desenvolveu no trabalho, né? A Previdência ela tem que considerar e encaixar também como se fosse uma doença do trabalho. E no finalzinho aqui fala, equipara-se ao acidente de trabalho apenas a ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Não existe previsão legal que equipare ofensa psicológica intencional a um acidente de trabalho. Geralmente essas ofensas psicológicas são pano de fundo, né, para uma ação por dano moral contra o empregador ou colega de trabalho. Então, quando tem essas tipo agressão, ofensa, né, psicológica, geralmente a gente procura advogado para recorrer para a questão de danos morais, né? Não para caracterizar como se fosse um acidente de trabalho. Essa é a diferença básica, né? E a doença profissional é aquela causada em razão de um trabalho peculiar, ou seja, em função de uma atividade muito específica e não comum. Como exemplo, podemos citar a intoxicação por chumbo dos montadores de bateria automotiva, ou ainda a perda auditiva dos trabalhadores metalúrgicos que trabalham com caldeiras ou vasos de pressão. Como podemos perceber, não são atividades cotidianas, né? Por seu turno, a doença de trabalho é aquela causada em razão das condições especiais de um trabalho convencional. Nós estamos diante de atividades peculiares, mas sim de atividades comuns. Então, doença do trabalho são aquelas atividades que acontecem em condições especiais, que são algumas atividades bem específicas, como nós falamos aqui, né? Nesses exemplos aqui. Aqui a gente já viu, né, em outro slide, que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantido pelo prazo mínimo de 12 meses e não até 12 meses a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa e após a cessação do auxílio doença acidentária, independentemente da percepção do auxílio acidente. Então, a gente vê que ele tem uma estabilidade, né? Então, o prazo de manutenção inicia-se na cessação do auxílio doença acidentária e não na data do acidente, como afirma alguns livros de alguns estudiosos. Na parte de baixo, é importante que fala assim, a empresa deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil, seguido ao da ocorrência. E, em caso de morte, de imediato. A autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentado nas residências, aplicada e cobrada pela Previdência Social,
Então, isso aqui é importante. Se de fato acontecer um acidente de trabalho, a empresa tem quanto tempo para poder se comunicar à Previdência? Um dia útil. Mas se for em caso de morte, é de imediato. Não deve esperar nem um dia, tem que ser de imediato. Se de fato isso não acontecer, vai gerar as multas, né? Que se for reincidência, essa multa ainda vai ser muito maior. Alguma pergunta, alguma dúvida? Para mim, já tirei minhas dúvidas todas, né? Que foi essa aí que eu não sabia. E a aula de hoje foi interessante, que eu mesmo não sabia desse caso aí. Que muitos amigos meus sofreram acidente e não sabia disso, né? E é bom que a gente passe para aquelas pessoas que não sabem. Exatamente. É orientar, né? Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas sofrem por ignorância, por não ter o conhecimento, né? Com certeza. Eu mesmo tinha a sogra de meu colega aqui, ela estava em casa e ela não sabia que tinha direito a uma pensão no INSS, porque ela achava que já tinha passado o prazo. Não existe isso, né? Então a gente juntou todas as provas possíveis, fomos lá no INSS juntamente e demos entrada. Em 30 dias já saiu a pensão dela, que ela está recebendo até hoje. Quer dizer, só é falta de informação. Outra coisa também sobre esse, no caso, que você falou, né? E também se o acidente foi em casa, a pessoa está, no caso, eu tô trabalhando, né? No caso, nesse momento agora estou em casa. Se acontece um acidente em casa, aí amanhã, no dia seguinte, ela não compareceu porque sofreu um acidente em casa. Isso aí também cobre não, né? Sim, você vai ter o direito ao auxílio acidente, né? É chamado de auxílio doença acidentário. Você vai receber, porém, esse aí, como não foi ligado ao trabalho, você não tem a estabilidade, entendeu? E também aconteceu com meu cunhado, ele caiu da escada e ele também não sabia disso. Aí ele ficou encostado, a gente foi ajudando ele até ele se recuperando, mas ele também não sabia desse auxílio. Para ficar claro o conceito, auxílio acidente pode ser qualquer acidente, independente se foi no trabalho ou não. É assim que funciona. Agora, para a pessoa receber, ele precisa ser um segurado do INSS. Como é que eu sei que eu sou um segurado? Como é que eu sei que eu sou um segurado? É quando eu faço a contribuição. Então, para as pessoas que têm carteira assinada é mais fácil, porque a gente não tem nem a opção. A empresa, o INSS já desconta diretamente na folha. Não é assim que acontece? Peraí, eu saio aqui porque. Repita aí, professor, porque eu saio aqui e tive que retornar. Eu estou dizendo que as pessoas que têm direito são aquelas que contribuem, porque é como se fosse um seguro. Você só tem direito se contribuir. Para as pessoas que têm carteira assinada, é muito mais fácil, porque a gente não tem nem a opção de dizer assim, não, não quero contribuir, porque isso já é descontado diretamente na folha. Não é assim que acontece? Ah, entendi agora. Entendi. Então, qualquer pessoa que tem carteira assinada já é descontado. Aí varia, né? De 8%, tem 8, 9 11. Vai depender de quanto a pessoa ganha. Rapaz, Então, tanta coisa que a dependendo gente tem que saber, né? Por isso que quando você vai lá pegar seu olerite, seu contra-cheque, vai estar lá o desconto do INSS. Aquilo ali é uma proteção até para o trabalhador. Isso não é ruim, não, é bom. Porque se acontecer qualquer coisa, nós estamos cobertos. Estamos cobertos, isso é Em verdade. contrapartida. E tem outros benefícios, né, que as pessoas têm direito que às vezes não sabem também. Realmente Tem estava auxílio. até surgindo um negócio aí de um banco aí que as coisas que a gente perdeu e o banco queria devolver. Não sei se o senhor ficou sabendo disso aí. Sim, ali são contas que talvez ficaram
em aberto em outros bancos, quando a gente trabalhou em outras empresas, e muitas pessoas deixaram algum restício de dinheiro lá. Aí é fazer a pesquisa, né, no site, para saber se tem alguma coisa, né, para receber. Você coloca o seu CPF e a data de nascimento no, É isso mesmo. no link do governo. Eu mesmo coloquei e eu tenho direito de receber alguma coisa. Eu acho que eu também tenho direito a algum porcentagemzinho. Eu vou olhar direitinho. Uhum. Acho que no próprio site, você entrando no Google aí, eles vão te dar o link, você pega esse link, e aí quando você acessar, você só coloca o seu CPF e a data de nascimento. Aí na hora vai dizer para você se você tem alguma coisa ou não. É, então, interessante. Tanta coisa que a gente não sabe que a gente acaba perdendo, né? Isso. Além de. Tem várias coisas que nós temos direito. Tem o auxílio doença, auxílio acidente, tem auxílio reclusão. As pessoas que vão presas, né? A família recebe dinheiro em casa. A família, se for de baixa renda. Tem pensão por morte, tem salário maternidade, tem um salário família para pessoas de baixa renda também. Então tem vários benefícios, aposentadorias que são diversas, tem por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, por incapacidade, mas para que nós possamos receber alguma coisa nesse sentido, a gente precisa ser um contribuinte. Outra coisa também, professor, que o senhor falou agora de aposentadoria. Assim, na minha imaginação, eu vejo assim que muitas pessoas, assim, a lei, né, tem aumentado muitas vezes a idade de aposentadoria, porque tem muitas pessoas de idade que ainda estão trabalhando, já estão aposentados, como lá mesmo. Tem um senhor já passou até da idade, nem sei mais a idade dele, mas ele já está aposentado e continua trabalhando. Eu acho que isso tudo, os governos vê isso, fulano tá podendo trabalhar, então vamos aumentar a idade. A minha imaginação é essa, entendeu? Aí eu vejo assim, a partir de tantas pessoas precisando de emprego aí, e ele não dá aquela vaga, tá ali ganhando da aposentadoria e ganhando do salário normal. E olha que, que o salário dele não é um mau salário, entendeu? É um salário ganha como se fosse de encarregado. E tá ali, Entendi. já tá aposentado, mas tá cobrindo, entendeu? Eu acho isso Agora, errado, entendeu? agora tem dois lados da moeda, porque é o seguinte, para a aposentadoria existe um teto. Existe um teto que é o limite que você pode ganhar. Por exemplo, vamos imaginar que o teto para o máximo que você pode ganhar como aposentado seja R$ 5.000. Vamos imaginar assim. Então, uma pessoa que já está com uma certa idade, que está ganhando talvez seus R$ 7.000, R$ 8.000, ela nunca vai tirar isso como Tô aposentado. entendendo. Então é por isso No que, caso aposentado, muitas ele vezes a ganha pessoa menos, está. no caso ganha menos. Existe um teto, estou dizendo que existe um teto na aposentadoria. Então, geralmente, uma pessoa que está continuando a trabalhar é porque ela está com, vamos imaginar assim, com uma base de salário, ou seja, uma base de remuneração, que ele já está tão acostumado a viver naquele status ali É. de vida, que ele não quer rebaixar os padrões. Então, ele Entendi. prefere voltar a trabalhar para manter o mesmo nível, né, relacionado à parte financeira, para não reduzir os padrões familiares dele, entendeu? É um ruim que os governos, sei lá o que eles veem lá, fulano, porque eles veem nossa vida, né? Quem mais vê Com é eles. certeza. Aí, Agora, fulano está trabalhando, então vamos esticar mais o tempo de trabalho. E dependendo da função, às vezes até mais pesado do que a outra. Às vezes um é, trabalha no escritório, tá beleza, mas o outro que já pega um saco de cimento, não tem senhor de 64 anos que já não aguenta pegar um saco de cimento. exatamente. Agora, Entendeu? tem tipo de aposentadoria, tipo assim, chamada aposentadoria especial. Ele se aposentou porque ele trabalha num local muito perigoso. Então, ele se aposenta mais cedo. Mas se o Ministério do Trabalho perceber que essa pessoa se aposentou e voltou a trabalhar novamente, essa aposentadoria pode ser cancelada. Entendeu? É, Porque se ele se aposentou mais cedo
porque ele trabalhar num lugar perigoso e ele se aposenta e volta a trabalhar novamente. Isso aí é ilegal. É ilegal. E a pessoa lá é área perigosa. Não sei por que tá lá ainda. Eu mesmo não mentir, não. Chegar a idade da minha aposentadoria, eu faço meus biquinhos cá fora. É bem melhor. Porque E, tendo dor de cabeça na empresa. e por isso que muitas empresas, essas empresas grandes, elas ofereceram aquela aposentadoria de demissão voluntária. O que significa isso? Às vezes as pessoas não querem parar de trabalhar, querem continuar trabalhando, como você falou, até certa idade. Então, por exemplo, eu trabalhei numa terceirizada da Petrobras e lá tinha muitas pessoas idosas trabalhando ainda. E a pessoa nem aguentava nem andar direito, imagine trabalhar. Então a Petrobras fez o quê? Fez essa questão da demissão voluntária. A Petrobras estava oferecendo um monte de dinheiro para a pessoa pegar os seus tempos e se aposentar de vez, não aparecer mais lá. Mas mesmo a Petrobras oferecendo um monte de dinheiro para que as pessoas se aposentassem, eu acho que 30%, 40% das pessoas que resolveram se aposentar. Mesmo assim, outras pessoas continuaram trabalhando. Teve pessoas a receber quase R$500 mil só para poder se aposentar de vez. E mesmo assim, eles não quiseram Porque pegar. eu não estava nesse meio. Então, para você ver que isso que você falou tem muito sentido. Tem pessoas que não querem, né? A vida Por está várias razões. acostumado, né? Exatamente, várias razões. Cada um tem a sua razão e sua maneira de pensar. Mas na próxima aula a gente entra mais em detalhes sobre esse outro auxílio aqui, que é o auxílio doença, que é muito Tá relacionado com o auxílio acidente. Esse doença é um dos mais falados, né? Porque quando a gente passa 16 dias afastado, com atestado, aí já recebe já o auxílio doença, né? A empresa deixa de nos beneficiar com o salário e aí já passa a receber diretamente pelo INSS. É por isso que o atestado limite é de 15 dias, né? Entendi. Mas no mais, agradecer a você aí pela participação e que todos aí possam ter uma boa noite e uma ótima semana. Boa noite. Fique com Deus aí. Você também, Manoel.